dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a nossa aula sobre o cálculo do delta, tá? O que é o delta? O delta é representado por um triângulo, tá? Ele é uma letra grega, na verdade, tá? Que tem esse formato de um triângulo. E ele possui a seguinte fórmula: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde o b, o a e o c são os coeficientes da equação de segundo grau. Por isso, lembra que eu falei que era tão importante a gente saber reconhecer os coeficientes da equação, tá? O que o delta vai nos dizer? O delta vai nos informar, dependendo do seu valor, tá? Quantas raízes tem a nossa equação, tá? Quantas raízes tem a equação. Então, uma equação de segundo grau, ela pode ter nenhuma raiz, que é zero, uma raiz ou duas, tá? A gente tem essas três possibilidades. De acordo com o resultado do delta, a gente consegue analisar o que acontece com a nossa equação. Vocês vão entender melhor o que são raízes de uma equação quando a gente colocar essa equação dentro do gráfico, tá? Só que a gente está indo por partes, tá? Então, a gente vai indo pedacinho por pedacinho, vendo as ferramentas necessárias. Quando chegar lá no final e a gente for montar o gráfico, então o que veio antes vai tomar mais sentido do que está tendo agora, tá? A gente está fazendo isso bem por partes, tá? Então, quero calcular o delta. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Trouxe essa equação aqui de exemplo. Quero calcular o delta dessa equação, tá? Quem é o a dessa equação? O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem ninguém ali, o a é 1. Quem é o b? O b é o número que acompanha o x, menos 4. Quem é o c? O c é o menos 5. Bom, como eu vou calcular o delta? Eu vou pegar aquela fórmula e eu vou substituir os valores no lugar das letras, tá? Então, o delta vai ser b ao quadrado. Quem é b? b é menos 4. Então, eu vou botar aqui no lugar do b, menos 4 elevado ao quadrado. Botei entre parênteses porque esse número é negativo e esse sinal também será elevado ao quadrado, tá? Aí eu copio menos 4 vezes a. Quem é o a? 1. Menos 4 vezes 1 vezes c. Quem é o c? Menos 5. Vou colocar um parêntese aqui também, porque eu estou multiplicando e não diminuindo. Então, só para não confundir, esse menos é do 5, mas a operação que eu estou fazendo é de vezes aqui, tá? Como é que eu vou resolver isso daqui? Bom, eu vou dividir isso em duas partes, tá? De acordo com as nossas regrinhas lá das expressões numéricas, isso aqui se tornou uma expressão numérica quando eu substituí os números, né? Eu primeiro preciso resolver o quadrado, então, menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, e menos vezes menos, mais. Depois, eu vou resolver essa multiplicação aqui. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Menos vezes mais, menos, vezes menos, mais. Então, mais 20. Mais 16 com mais 20 dá mais 36. Então, eu encontrei o valor do delta. Ai, professora, tu disse que as raízes só podia ter o 0, 1 ou 2 e o teu delta deu 36. É que o valor do delta ele não vai ser exatamente o valor de raízes, ele vai ser um valor onde a gente vai analisar. E agora eu vou mostrar para vocês como, tá? Então, eu vou sim ter somente 0 raízes, né, que é quando eu não tenho nenhuma raiz, ou eu vou ter uma, ou eu vou ter duas. E o delta vai me informar isso. Como? Quando o delta é um valor maior do que 0, então qualquer valor maior do que 0, né, então valores positivos, então eu tenho duas raízes. Quando o delta é um valor positivo, duas raízes. Quando o delta der um valor menor do que 0, ou seja, um valor negativo, eu não tenho raízes, tá?
Aí eu vou dizer, não tenho raízes, nenhuma raiz, 0 raízes, tá? E o delta também pode ser exatamente igual a 0. Posso encontrar delta igual a 0, né? Se delta der 0 exatamente, o que vai acontecer? Eu tenho uma única raiz, tá? Então, isso, uma única raiz. Isso é o que acontece. Bom, o que aconteceu com o meu delta aqui? Deu mais 36. Mais 36 é positivo, negativo ou 0? É positivo. Então, isso aqui significa que eu tenho 2 raízes, tá? E aí, por enquanto, a gente vai se concentrar nisso, em determinar corretamente o coeficiente A, B e C, realizar a fórmula do delta, encontrar o valor do delta. Esse valor que eu encontrei, ele é positivo, ele é negativo ou ele é 0? E aí eu vou dizer quantas raízes tem a minha equação. Eu sei que talvez vocês ainda não entenderam o que significa essas raízes, que diferença isso vai fazer. Vocês vão entender na decorrência do processo quando a gente chegar nos gráficos, vai fazer sentido no desenho, tá? Por enquanto, a gente continua fixando como determinar os coeficientes e agora a gente acrescenta esse cálculo do delta, tá bem? E aí eu analiso, né? De acordo com o resultado do meu delta, eu analiso quantas raízes a minha equação possui, tá? Qualquer dúvida, me chame. Um beijo.